Olá galera, sou o professor Rodrigo, professor de História. O tema que a gente vai trabalhar hoje vai ser o mercantilismo. O mercantilismo é um processo histórico que se inicia a partir do século XV com o advento da chamada Idade Moderna. Serve como base para a gente entender uma série de fatores históricos que vão dar início a essa idade, que seria basicamente o absolutismo monárquico, a colonização da América e a própria colonização do Brasil. Okay? Então a gente tentar, eu gosto sempre de trabalhar, essa é a marca, a minha marca, eu gosto sempre de trabalhar alguns conceitos históricos, tentando entender a origem da palavra, tentando entender a raiz da palavra. Se nós olharmos para mercantilismo, mercantilismo lembra o quê? Obviamente, mercado. O mercantilismo seria o estabelecimento de mercados, principalmente ligando os chamados 4 continentes, que seria a Europa, a América, a África e a Ásia. Okay? Em linhas gerais, historicamente falando, o mercantilismo seria então a política econômica dos estados absolutistas modernos. Okay? Se a gente fala em Estado absolutista, a figura principal do absolutismo nesse sentido seria Luís XIV. Luís XIV, sua clássica frase "L'État c'est moi", ou seja, o Estado sou eu. Então, nesse sentido, a gente já lembra a primeira característica de uma série de características que esse Estado absolutista vai ter, mas a primeira delas é o Estado interventor. O Estado, como eu disse, sempre representado por a figura central, que é o rei. O rei, ele controla a economia. O rei, ele intervém na economia. Portanto, o mercantilismo é estritamente um Estado interventor, um Estado que intervém na economia. É o extremo oposto do que seria o liberalismo. Que o liberalismo, ele pega que o Estado ele seja mínimo, ou seja, o Estado cada vez mais distante das questões econômicas. O Estado absolutista moderno, por outro lado, é um Estado que se mostra estritamente interventor. É o Estado que intervém nesta economia. A segunda característica, galera, que eu coloco para vocês aqui, seria que esse Estado absolutista, ele tem um rigoroso controle fiscal de finanças, certo? Então, esse Estado interventor representado pelo rei, ele vai ter um grande corpo administrativo que vai auxiliar, ou seja, auxiliar o rei nesse controle, nessa fiscalização de finanças. Só lembrando que um Estado para ser forte, a economia para ser pulsante, tem que ter um rigoroso sistema de fiscalização das suas finanças. O que significa, em outras palavras, fiscalizar o que entra e o que sai de mercadoria desses estados, certo? Portanto, o Estado interventor se mostra totalmente preocupado com a economia, é um Estado que vai ter como base principal, se não, a fiscalização de suas finanças. Ok? Outra característica principal, que é uma marca também desses estados absolutistas, seria que esse Estado interventor, ele não só fiscaliza as finanças, como ele também regula o fluxo de entrada e saída de mercadorias e moedas. Em outras palavras, citando um exemplo de que forma como o Estado absolutista regula o fluxo de entrada e saída de mercadorias, seria que o Estado absolutista, ele vai dizer para os burgueses, por exemplo, o que eles vão produzir, como eles vão produzir e que preço terá esse produto, certo? Só lembrando que quando eu falo aqui de burguesia, a burguesia é uma classe social que está em ascensão nesse momento. A sua ascensão ela se inicia no final do século XIV, mas a partir do século XV ela vai ter tem status social, mas não status político,
certo? Ela é detentora das grandes companhias de comércio, é detentora, dona absoluta da maioria das fábricas, mas ainda assim ela vai ser obrigada a seguir as regras que o Estado impõe, ou seja, que o rei impõe. Então, embora essa burguesia seja essa classe social em ascensão, ela tem seu status econômico, né? Ela não tem tanto status político, portanto, ela ainda fica refém das regras desse Estado interventor, ou seja, ela fica refém das regras ditas pelo rei. Fora essas características gerais, como eu disse, são várias, eu coloquei 3 aqui para vocês terem uma ideia de como que basicamente se centraliza esse tipo de política. O mercantilismo ele vai adotar alguns princípios, certo? Para atingir o objetivo de ser considerado um Estado absolutista moderno, forte, politicamente falando e economicamente falando, ele vai ser obrigado a adotar alguns princípios. O primeiro desses princípios seria o estímulo ao comércio. Sabemos aqui que quando a gente fala de mercantilismo, lembra estabelecimento de mercados. Mercado lembra comércio, é um intenso comércio. Esse comércio ele tem que ser estimulado, certo? E a forma com que esse Estado interventor, esse Estado absolutista, ele vai fazer para estimular o comércio é a ideologia que a gente conhece como colonização, certo? Portanto, a Europa ela vai buscar mercados, vai buscar fora do seu continente, né? Ou seja, na América, na África, na Ásia, na busca de produtos, de bens que possam ser vendidos, certo? Então, essa ideologia de colonização, a base dela seria o estímulo ao comércio. A partir do estímulo ao comércio que se gerou, o Estado absolutista ele vai apresentar vários projetos de colonização do novo continente, ok? Outro princípio desse mercantilismo, o princípio básico desse mercantilismo seria o protecionismo alfandegário. Um exemplo básico de que seria esse protecionismo alfandegário, ou seja, uma proteção alfandegária, seria o seguinte: a Espanha, vamos dizer que o calçado inglês ele custa muito mais barato do que o calçado vendido na Espanha. É óbvio que a Espanha ela vai ter interesse em comprar esse produto, certo? Esse produto, ao ser comprado, obviamente que ele vai ter que passar pela alfândega. Ao chegar na alfândega, esse calçado ele é taxado com altos tributos, uma carga elevada de tributos, ou seja, de impostos, e de tal forma que esse calçado ele chega, para vocês terem uma ideia, a valer o mesmo que o calçado vendido na Espanha, certo? Então, vocês podem ver que esse protecionismo alfandegário vai ser uma marca aí desse mercantilismo, ok? É uma forma do Estado ele se proteger e para forma melhor regularizar as suas finanças. Outro princípio básico desse mercantilismo, galera, seria a busca da balança comercial favorável. Ou seja, o Estado absolutista moderno, ele está sempre em busca do chamado superávit. Superávit seria explicado assim, de fato, quando o Estado absolutista ele passa a comprar muito mais do que vender. Ou seja, ele passa a exportar muito mais do que importar. Isso significa, em outras palavras, o quê? Que esse Estado absolutista, ele consegue, em outras palavras, não só dar conta do mercado interno, como ele consegue também ter uma produção suficiente para exportar. Portanto, essa balança comercial favorável é explicada pelo seguinte fato: quando a balança comercial favorável é favorável a mim, significa dizer que quando eu exporto muito mais do que eu importo, ou seja, eu vendo muito mais do que eu compro, ok? Uma outra característica principal desse mercantilismo seria o que a gente conhece sobre exploração de colônias. A gente sabe que Portugal, que é
Estado absolutista clássico, ele vai adotar como sistema a exploração de colônias, e o Brasil é um exemplo disso, né? É óbvio que nessa ânsia de vender muito mais do que comprar, ou seja, exportar muito mais do que importar, de certa forma todos vão sair em busca dessa balança comercial favorável, e vai gerar um certo tipo de colapso, certo? Que todos vão ter a intenção de não só buscar a balança comercial favorável, mas todos têm o objetivo de exploração de colônias. Então, nesse sentido, para amenizar esse impacto causado, ok, por essa exploração das colônias, que a gente vai citar o que a gente conhece como o Pacto Colonial. Um exemplo do Pacto Colonial é o Pacto Colonial feito entre a metrópole Portugal e a colônia Brasil, certo? Então, a colônia Brasil ficava com a parte, digamos, mais onerosa do processo de industrialização, que é o processo de fabricação, ok? De produção, e a metrópole Portugal ficava com a parte mais lucrativa, ou seja, mais rentável desse processo, que era a venda do produto, ok? Outra característica dessa exploração de colônias é que as colônias vão ser exploradas no que a gente conhece como o intenso regime escravista. Então, o trabalho escravo ele vai ser utilizado, infelizmente, para fazer essa exploração. É sabido que os índios foram explorados no primeiro momento, né, quando os portugueses aqui chegaram, até porque, de uma maneira geral, os índios eles conhecem a região, certo? Eles sabem extrair alguns produtos que aqui existiam. Então, os portugueses vão se utilizar desse conhecimento para explorar esse território. Em um segundo momento, a gente sabe que foi feita a exploração chamada dos negros, né? Os negros foram trazidos para o território brasileiro, para as colônias, para trabalhar como mão de obra, né? Precisava, esse processo de mercantilismo, ele é um processo constante. É necessário uma mão de obra para explorar essas colônias, e para explorar essas colônias a mão de obra não vai ser estritamente escrava, ok? Então isso é uma marca, né, desse estado mercantilista nessa exploração de colônias. A exploração de colônias ela vai utilizar como base o regime escravo, ok? Então a gente percebe que o mercantilismo, a política econômica dos estados absolutistas modernos, ele vai possuir algumas características, certo, para manter essa política econômica, vai adotar alguns tipos de princípios, certo, que vão ser a base deste conceito. Agora eu venho para esse quadro, que isso aqui é uma tabela que eu fiz para vocês aqui, porque a gente tem que ter em mente que, embora existem algumas características que definem o mercantilismo, embora o mercantilismo parta de alguns princípios básicos, o tipo de mercantilismo vai ser diferente de país para país, ok? Portanto, o tipo de mercantilismo vai ser diferente em cada país, e obviamente a sua definição, né, o objetivo desse mercantilismo vai ser diferente também em cada território. Para vocês terem uma ideia, Portugal vai adotar um tipo de mercantilismo chamado de metalismo. Metalismo se explica pelo seguinte fato: se a gente tentar pegar a palavra pela raiz, assim como a gente fez com o mercantilismo, né? Metalismo. Metalismo lembra o quê? Metal. Já está chegando a definição. Busca por metais preciosos. Então, Portugal vai ser o pioneiro das chamadas navegações marítimas, portanto, o mercantilismo também é importante para a gente entender a fase conhecida como navegações marítimas. Portugal se lança ao mar na busca de novos mercados, né? Na busca por metais preciosos, ok? Em um tipo de mercantilismo que a gente conhece como metalismo, certo? A Espanha vai adotar um tipo de mercantilismo conhecido como bulionismo, que tem por definição também a busca por metais preciosos, certo?
Então, obviamente, vocês podem perceber que Portugal e Espanha, embora tenham tipos de mercantilismo diferentes, a definição vai ser a mesma. Mas, basicamente, o que vai diferenciar, de uma maneira geral, é que a Espanha ela vai ser muito mais feliz nessa busca por metais preciosos, né? A gente sabe que Portugal, por exemplo, só foi encontrar ouro nas terras brasileiras a partir do século XVII. A Espanha ela já tinha minas de metais preciosos na América Central muito tempo antes, certo? Então, a partir como a Espanha ela ganha, digamos, essa concorrência na busca por metais preciosos, ela vai conseguir concentrar riquezas, ok? E vai adotar um tipo de mercantilismo chamado de bulionismo, que é exatamente isso. Quando o Estado, a Espanha, ela consegue metais preciosos para o seu Estado, e de tal forma, de grande volume, de tal forma que ela consegue utilizar esse metal precioso como capital, certo? Distanciando aí de Portugal. Outra característica também que eu queria falar para vocês é que eles têm a mesma definição, porque tanto Portugal como Espanha correspondem ao território que a gente conhece como Península Ibérica, ok? Então, os dois vão sair juntos nessa busca por metais preciosos, a processo de colonização, navegação marítima, enfim, ok? Mas a Espanha ela vai ser muito mais feliz nessa concorrência, nessa busca por metais preciosos do que Portugal. Okay? Então, daí a diferença entre esses dois países. Okay? Se a gente olhar um pouco para a Inglaterra ela não vai ter minas de metais preciosos, okay? De ouro, por exemplo, né? Então, mas ainda assim, a Inglaterra ela vai conseguir ser um estado absolutista bastante importante nesse período. E o que explicaria, mesmo sem metais preciosos, certo? A Inglaterra ser ainda um estado absolutista bastante forte, porque a Inglaterra ela vai adotar um tipo de mercantilismo chamado de industrialismo. Mais uma vez, se a gente tentar pegar a palavra pela raiz, industrialismo lembra o quê? Indústria. Óbvio, já está te dando automaticamente a definição. Então, a Inglaterra vai adotar um tipo de mercantilismo conhecido como industrialismo, que seria o estabelecimento de indústrias. Então, a Inglaterra vai ser o palco industrial, né? Que a pioneira da Revolução Industrial vai ser a Inglaterra, exatamente porque ela vai dar preferência ao estabelecimento de indústria. Então, várias indústrias vão existir no território inglês, ok? Essas indústrias elas vão produzir bens, ok? Então isso vai fazer com que esse estado absolutista inglês ele seja bastante forte, mesmo não tendo metais preciosos. Mas aí a gente lembra, mas a Inglaterra também possuía uma grande reserva de metais preciosos. E como que ela fazia para ter essas reservas? De certa forma, a Inglaterra, a partir desse conceito, desse tipo de mercantilismo, que seria estabelecimento de indústrias, ela passa a investir na frota naval. A Inglaterra, ela possui uma poderosa frota naval e ela passa a fazer pilhagens na fronteira do seu território. Então, seria uma forma encontrada, uma saída encontrada para esse país e também buscar metais preciosos, ok? Essa seria a única saída para esse território, visto que aqui a Inglaterra é sabido que ele não possui reservas, né? E não possui propriamente, tal como Portugal, grandes minas de metais preciosos, ok? Para serem exploradas. Na França, vai adotar um tipo de mercantilismo conhecido como colbertismo. Se a gente tentar pegar a palavra pela raiz, colbertismo lembra o quê? Cobre, um tipo de metal,
Obviamente que fica meio sem sentido, né? Mas a França, ela vai adotar um tipo de mercantilismo chamado de colbertismo, porque Colbert era o ministro de finanças de Luís XIV. Luís XIV, como eu disse, é o grande representante do absolutismo, né? A sua frase clássica, l'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, o Luís XIV era aquele que intervinha na economia, controlava a sua economia, e tinha como braço direito o Colbert, que era o seu ministro de finanças. Colbert, ele tem como ideal, certo, como objetivo, a ênfase em manufatura e produtos de luxo. Portanto, a França, ela também vai passar a investir em indústrias, em fábricas, tal como a Inglaterra, né? Fábricas de manufatura, a gente lembra disso, desse período a gente está falando do século XV, a gente está falando do processo de manufatura, produtos feitos à mão, mas a França, ao invés vai fazer diferente da Inglaterra. A França, ela não vai instalar várias fábricas dentro do seu território, não, ela vai instalar pequenas fábricas, mas essas fábricas, elas vão passar a produzir produtos de luxo. A prataria é um exemplo desse tipo de produto de luxo, produto de alto valor agregado. Então ela começa a produzir esse tipo de produto. Então Colbert, a sua ideologia da ênfase em manufatura de produtos de luxo, passa a investir nesse tipo de produto, e esse produto vai fazer com que a França ela seja também um Estado absolutista moderno bastante forte nesse período, tá? Então, galera, lembramos que, em linhas gerais, o mercantilismo ele é um processo que vai se iniciar no século XV, super importante para a gente entender aí o início da chamada Idade Moderna, certo? Vai ser a política econômica dos Estados absolutistas modernos, vai possuir algumas características gerais, certo? Que vão definir esse tipo de política econômica, vai adotar uma série de princípios que vão ser, obviamente, tem que ser seguidos, ok? Esses princípios, eles são seguidos à risca, mas o tipo de mercantilismo, ele vai ser diferente de país para país, ok? Lembrando que essa é uma maneira mais simples aí de a gente entender, basicamente, a importância desse tema aí para a nossa história, ok? Obrigado, bom.